meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, dia 23 de setembro, e esse é o 25º domingo do tempo comum. E eu quero convidar você então para refletirmos juntos o evangelho desse domingo. Se encontra lá em São Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37, e diz assim: Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a olharmos para a necessidade da nossa humildade. Jesus aqui está caminhando com os seus discípulos e Jesus então começa a fazer um anúncio. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus está falando sobre o dar a vida, o morrer. É a continuação do evangelho lá do domingo passado, né? Quando Jesus, ao falar disso a primeira vez, São Pedro quis ensinar o Pai Nosso para o vigário e foi corrigir Jesus, né? E Jesus falou para ele: Afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, só pensa as coisas dos homens. Ou seja, você não consegue compreender a cruz, não consegue dar a vida. E mais uma vez aqui, pela segunda vez, nós vemos que os discípulos, mais uma vez, não entendem essa questão do dar a vida, de que o Filho do Homem precisa morrer. É difícil para nós realmente entendermos a necessidade da cruz, do dar a vida. Mas aí então, olha o que acontece aqui no versículo 32 diz: Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Ora, não compreender, né, o que Jesus falava nessa altura do campeonato já não era muito boa coisa, mas vá lá. Na vida nem sempre a gente compreende as coisas, não é? Mas tinham medo de perguntar. Esse medo de perguntar, esse medo de mostrar para Jesus a ignorância, a limitação, não é? E vamos pensar, para que ter medo de Jesus, não é? E aqui nós poderíamos pensar também, meus irmãos, muitas vezes a gente tem medo de perguntar e diz que tem medo de perguntar porque quem iria nos responder seria mal educado, grosso, bravo. Talvez não, às vezes a gente tem medo de perguntar porque ao perguntar a gente tem medo de expor a nossa ignorância, a nossa falta de compreensão das coisas, não é? Fato é que os discípulos não perguntaram nada para Jesus. Ficaram quietos com cara de quem tinha entendido e foram em frente. Mas veja bem, o fato deles não terem feito a pergunta e, portanto, o fato deles não terem entendido o que Jesus falava, fez eles dizerem bobeiras, não é? Quando chegaram em Cafarnaum, Jesus perguntou para eles: Ei, o que vocês estavam conversando ali, discutindo pelo caminho? Não é? Então a gente vê que os discípulos não é que eram homens calados, não. Eles tinham vergonha de perguntar para Jesus, mas se Jesus adiantasse o passo ali um pouquinho, eles iam conversando ali na rodinha ali atrás, né? E Jesus perguntou: Escuta, pelo caminho, o que vocês estavam discutindo? Aí diz, olha lá, eles porém ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. E por que ficaram calados, meus irmãos? Porque no fundo, acredito que os discípulos pensaram assim: vixe, e agora? O que nós vamos dizer para Jesus? Que a gente veio o caminho todo conversando sobre vaidade, poder, quem é o mais bonito, quem é o mais importante. Veja, eles já conheciam o suficiente a Jesus para saber que o que eles tinham conversado pelo caminho estava errado, era feio. Jesus não ia gostar daquilo. Por isso, então, eles ficam silenciosos. E aqui acredito, meus queridos, que tem uma pergunta de Jesus para você e para mim. O que nós estamos conversando, discutindo no caminho da nossa vida? Quando estamos com os nossos amigos, quando estamos nas nossas igrejas, o que a gente gosta de conversar, hein?
Olha que pode ser que Jesus aparecesse para você e para mim agora e falasse assim, escuta, o que você está conversando nesse WhatsApp aí, nesse Facebook? O que vocês estavam falando naquela reunião, não é? E veja, meus queridos, como é triste isso. Até mesmo nós, os discípulos de Jesus, temos a capacidade de nos reunirmos e conversarmos, debatermos, questionarmos coisas vergonhosas. Coisas que são totalmente contrárias ao projeto de Jesus para a nossa vida. E aí então diz o Evangelho que Jesus se senta, chama os 12 e diz, se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E aí ele pega a criança e fala do acolher a criança. Por que acolher a criança? Porque a criança não tem nada para nos dar em troca, né? E nós estamos num mundo hoje que não tolera mais as crianças de algum modo, não é? A gente vê a dificuldade dos casais em querer ter filhos, não é? Já não se quer mais ter filhos, tantos não querem mais ter filho. Parece que nesse mundo não se quer mais ter filhos, a criança atrapalha, 2 no máximo, não é isso? Depois, esse mundo não tolera as crianças por causa... Não respeita a infância, não é? A gente tem que fazer as crianças quanto logo virar homem, virar mulher, nas atitudes, na sexualização, erotização das próprias crianças. Depois a gente vê também que o mundo, ao não acolher a criança, porque a criança, digamos assim, não tem o que nos dar em troca, o mundo que não entende mais a gratuidade também já não cabe mais nesse mundo os idosos, né? Os velhos. Então se fala hoje de eutanásia e tantas coisas, porque esse mundo tem dificuldade com a gratuidade. Acolher a criança significa acolher aquele que não tem o que me dar em troca. Acolher por puro amor. Mas Jesus diz para você e para mim, meus queridos, você quer ser grande, não é? Você quer ser o primeiro? Seja o último, seja aquele que serve a todos. Se nós formos olhar para a nossa vida, nós vamos ver que as pessoas que estão em primeiro lugar no nosso coração, na nossa gratidão, não são as pessoas que nos exploraram ou que foram e mostraram que sabem mais do que nós. As pessoas que estão em primeiro lugar no nosso coração são as pessoas que nos serviram, que nos fizeram algum bem sem pedir nada em troca, por puro amor, por pura caridade e gratuidade. Essas pessoas se tornaram grandes na nossa vida. E nós nascemos, meus queridos irmãos e irmãs, para sermos grandes. Nós nascemos para ser pessoas importantes, sim. A gente só precisa entender esse caminho. Não é querendo ser maior do que os outros. É querendo ser maior para o outro. Estar à altura da necessidade do irmão. Não negar-se a si mesmo, não é? Isso faz com que a gente possa de verdade ser grande. E essa grandeza nos faz acolher aquele e aquela que muitas vezes não tem o que nos dar em troca, como são as crianças. E Jesus está nas crianças, nos pequenos, quando ele disse aqui, quem acolher em meu nome uma dessas, é a mim mesmo que está acolhendo. Peçamos a Deus a graça, queridos, de acolhermos os pequenos desse mundo, de cuidarmos das nossas crianças e de todos nós, no caminho da nossa vida, pararmos de discutir, de desejar as ambições, os poderes e as vaidades desse mundo. Jesus hoje pergunta para você e para mim, o que você discutiu? O que você conversou? O que você ficou tramando, bolando e buscando pelo caminho dessa semana que passou, no caminho da sua vida? Tenhamos, irmãos, a graça de buscar para nós aquilo que Jesus quer nos ensinar, a graça do serviço, da caridade e da bondade para com o próximo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.